Boa tarde, vamos começar a nossa palestra sobre uma estratégia operacional utilizando o parabólico SAR e o movimento direcional com ADX. Eu vou utilizar aqui um gráfico de 60 minutos do intraday, a gente pode utilizar o gráfico diário, pode utilizar um gráfico semanal. Vamos começar com um gráfico diário, por exemplo, do próprio mini índice futuro. Primeira coisa, eu vou abrir aqui o parabólico SAR. Clico no botão direito, momento e SAR parabólico. A calibragem padrão é essa aqui, 0,02 e 0,2. Então no momento eu vou começar com a calibragem padrão. Essa calibragem padrão me dá essa configuração, essa parabólica, né, seja em cima, seja embaixo. Essa é a configuração desse estudo com o parabólico SAR. SAR significa Stop and Reverse, ou seja, estopa e reverte. É um indicador que segue tendência. Se ele segue tendência, então ele é um rastreador. Ele segue um rastro, diferente de um oscilador. Como a gente vai ver em outras ocasiões, o índice de força relativa, por exemplo, é um oscilador. O estocástico lento, que eu uso muito, é um oscilador que funciona melhor em mercado sem tendência. O parabólico SAR, por ser um rastreador, funciona melhor em mercado com tendência e não funciona bem em mercado sem tendência. Então aqui temos a configuração do parabólico SAR e de uma forma bastante objetiva e bastante direta ao ponto, eu vou já traçar o próximo estudo. E cadê ele? Cadê o movimento direcional? Vai, tiraram aqui, acho que está aqui, ferramentas técnicas, está aqui movimento direcional. E o movimento direcional eu vou manter 9 períodos. Aí eu tenho mais DI menos DI e o próprio ADX. Então ADX vou botar uma cor verde. Todos eles vou botar um pouquinho mais forte a linha. O mais DI eu vou botar azul. E o menos DI eu vou botar vermelho. Pronto, então o verde é o ADX. O vermelho é o menos DI. E o azul é o mais DI. Parabólico SAR, como eu já tinha dito, é um nível de stop que ele faz. Stop and reverse, estopa e reverte. Você pode default usar 0,2, mas eu, seguindo até uma sugestão de uma pessoa, né, de um cliente nosso, eu resolvi mudar. Ele sugeriu que se mudasse por uma configuração menor. E aqui eu não estou conseguindo mudar essa configuração. Pronto. Então vou editar de 0,4. Eu vou botar de 0,2, vou botar 0,4. E vocês vão ver que ele vai grudar mais no gráfico. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, essa configuração. Vocês vão ver que ele vai grudar um pouquinho mais no gráfico. E com isso ele se antecipa. Ele está, por exemplo, o
parabólico está vindo para baixo aqui nesse moroboso, ele deve vir mais para dentro e esse daqui também deve vir mais para dentro, ó. Então ele saiu daqui, veio para cá, né? E obviamente que esse de baixo também deu uma apertada aqui. Então com isso ele fica um pouco mais justo. E ele tende a reverter com mais facilidade. Revertendo com mais facilidade significa que o meu stop é acionado de uma forma mais imediata. Agora uma forma, eu não utilizo o parabólico SAR como stop propriamente dito. Na verdade, ele me dá um conforto. Olha só o que acontece aqui. Ele me dá um conforto na aceleração da tendência. Se ele começa com pontinhos de uma certa distância no início da tendência e esses pontinhos vão se afastando, significa que o movimento ganha velocidade. E é isso que eu procuro buscar nesse movimento, nesse estudo aqui. Porque como reversão, o próprio dono do... Né, quem montou o parabólico SAR, que é o Wilder, WILDR, ele mesmo diz que isso aqui, como stop, funciona muito pouco. Funciona 30% das vezes, 30% do tempo. Significa que 70% não funciona. E aí ele imaginou em utilizar uma outra ferramenta como um filtro para esse parabólico SAR. Aí é que ele veio com a ADX. Então o ADX nada mais é, e ele montou o ADX como um filtro para determinar a tendência do mercado. Então olha só que interessante, se a gente pegar esse movimento do índice futuro, ele vem num movimento de queda, e aqui, agora voltando, um parênteses voltando aqui para baixo, movimento direcional, o vermelho, quando cruza de baixo para cima o azul, se o vermelho cruza de baixo para cima, o azul cruza de cima para baixo. Aqui eu tenho uma venda. Nesse ponto aqui eu tenho uma venda. E esse ADX, ele é um acelerador de tendência. Ou seja, se ele vem cruzando de baixo para cima, ele dá uma acelerada nessa tendência que é uma tendência de baixa. Mas o parabólico também me dá isso aí com afastamento dessas bolinhas aqui. Então olha só esse movimento aqui. Ele fez um cruzamento aqui atrás. E olha só a diferença de eu utilizar um parabólico mais rápido, como estou utilizando aqui, ou seja, ele vem para baixo, dá um stop aqui e vem para baixo. Vamos mudar isso aqui, voltar para o que era antes. Vocês vão ver a diferença do porquê utilizar o que significa utilizar 0,2, que é o default, em relação a 0,4, que é o que muitas vezes a gente utiliza. Olha só, vocês viram aqui? Aqui ele tinha dado uma reversão, que se você utilizar o default, ou seja, 0,2, ele desaparece. Então ele pega um grande movimento de queda. E ele vai estopar aqui, nesse candle. Eu tenho aqui uma venda, né? E essa venda foi um pouquinho, né? Se antecipou um pouquinho ao movimento da reversão aqui. Aqui estamos vendidos até aqui. Ou seja, vendeu, apesar dessa alta toda, né? Isso aqui que deveria ser um filtro, na verdade ele é um filtro. Porque a partir do momento que ele começa a juntar, primeiro que ele se afasta muito, se afastou muito, significa que o próximo movimento é ele começar a se juntar. Ele começar a se juntar significa que o mercado vai reverter. Então, na verdade, você tem aqui um movimento
você tem o comportamento do movimento direcional se antecipando um pouquinho a uma reversão. E o próprio gráfico japonês, né, aqui fez um harami, né, por isso que eu sempre gosto de trabalhar com linha de suporte e resistência, sempre. Então, todo indicador que eu uso, eu não deixo de utilizar suporte e resistência. Então, eu traço uma linha de baixo aqui, que é um nível de stop. Eu traço aqui, que foi esse suporte aqui, ou seja, ele me deu uma compra, olha só que interessante, ele me deu uma compra aqui. Primeiro ele me deu uma zeração, ou uma compra, enfim, ou ambos, nesse caso aqui, ambos, uma reversão de tendência aqui. Foi justamente onde eu me antecipei um gráfico, um candle, em relação ao parabólico SAR. Só que em relação ao movimento direcional, eu me antecipei dois gráficos. O movimento direcional me fez antecipar dois gráficos. Então, se eu utilizo esses dois indicadores junto com minha linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, suporte, resistência, aqui, por esse movimento aqui, por esse template que eu tenho aqui, eu não preciso utilizar mais nenhum. Volto a dizer, desde que eu esteja trabalhando com linhas de tendência de alta, de baixa, suporte, resistência. Por quê? Porque toda análise de cara você tem que ter suporte, resistência e linhas de tendência de alta e de baixa, que também é suporte e resistência. Então aqui ele começou a me mostrar que o mercado ia reverter. Eu me antecipei 2, 3 candles aqui. Tá certo? Ele começou a mostrar que vinha para baixo, reverter, nesse candle aqui. Ou seja, eu me antecipei 1, 2, 3 candles. E aí ele subiu, enfim, ele devagarinho. Isso aqui era uma venda, que ele ficou meio de lado, aqui, né, os dois candles meio de lado, o parabólico para em cima. Agora um negócio interessante em relação a um ponto que eu já tinha falado na outra palestra, é o ADX. O interessante do ADX, o John Bollinger, ele separa esse ADX aqui, esse verde, em dois números. Ele tem, para ele, dois números são importantes. Aqui ele vai de 0 a 100, mas ele tem dois números, 20 e 40. 20 e 40 são dois números que para ele são importantíssimos. Por quê? Ele diz que o ADX, a linha do ADX, quando começa a ceder de cima para baixo, ou seja, ele está acima de 40, aqui por exemplo está em 54, a gente vê aqui 55, quando ele perde os 40, ele diz que isso aqui é uma sinalização precoce de que o mercado vai reverter uma tendência. Aqui, nesse movimento a gente não está vendo isso, eu vou tentar buscar em algum outro momento. Ó, 54, 40. Aqui, por exemplo. Ó, se ele está vindo de cima para baixo, perdeu o 40. Quando ele perdeu o 40 aqui, é uma sinalização de que o mercado vai entrar num movimento de baixa mais forte. Ou seja, ele estava aqui meio que de lado, veio para baixo, mas quando ele perdeu aqui os 40, olha onde é que ele foi parar. Então, quando ele vem de cima para baixo, perde 40, é uma sinalização precoce, segundo John Bollinger, de que o mercado vem para baixo. E qual foi a reação agora aqui? Tivemos aqui uma venda por aproximação das médias. Ela não cruzou como cruzou aqui, mas ela teve, né, elas juntaram e abriu outra venda mais forte, ou seja, o mercado continuou caindo. E quando ele cruzou 40, ele sinalizou, ele deu o conforto de que essa queda, ele não diz o tamanho da queda, mas olha só o que aconteceu com o tamanho da queda. Perdeu de cima para baixo 40, é uma sinalização precoce de um movimento mais forte de queda.
E ao contrário, quando ele vem de baixo para cima, vamos pegar aqui, olha só, quando ele vem de baixo 13, 14, 20, quando ele aqui ele diz, bom, aqui já está me dando venda. Então aqui não serve porque aqui ele está me sinalizando, nesse caso aqui, deixa eu botar aqui um pouquinho mais de espaço aqui. Espaço não, cadê? Ativo. Botar um pouquinho mais. A gente estava falando. Bom, não me lembro mais, mas aqui. Depois eu vou achar, mas eu vi essa. Eu tô vendo essa figura aqui. Perfeito. E essa figura aqui, olha só, o vermelho de baixo para cima, o azul de cima para baixo e o verde pegando aqui o cruzamento das duas linhas. O ADX vem cruzando de cima para baixo, né? Em cima desse cruzamento aqui, é como se fosse uma agulhada, né? Onde as três linhas cruzaram aqui no mesmo ponto. Olha só a batida forte que ele deu. E olha aqui o ADX, né? O ADX, por acaso aqui, ele foi em cima, cravado. Ele sinalizou a venda e o ADX lá em cima, aqui embaixo. Os três cruzaram e o movimento direcional, desculpe, o parabólico veio para baixo com tudo. Olha só que venda espetacular. E isso aqui ele te dá, na verdade, acaba, como eu falei para vocês, ele acaba te dando conforto emocional. Eu não uso ele tanto para uma reversão, mas eu uso mais para um conforto emocional. De que esse negócio vem, e quando elas estão se distanciando, aí você tem uma aceleração da queda. Apesar dele ter ido lá embaixo, voltou a subir, tá certo? Olha só, se você... E aqui ele não deu venda ainda. Se você trabalhar com um nível de stop, óbvio que futuro é mais complicado você montar uma posição vendido por muito tempo, depois que ele veio aqui embaixo, devolver um terço é muito complicado. Mas depois desse batidão aqui, olha só. O que aconteceu? A verde ele veio para baixo, a azul veio para cima, sinalizando que uma alta viria. A alta veio. Olha aqui o SAR como não me ajudou em nada. O SAR continua vendido, mas o SAR desculpe, o SAR não me sinalizou para sair fora, mas de qualquer maneira ele não estava errado, porque ele teve um repiquezinho de alta e deu outro batidão. Depois de que ele foi bem tardio na zeração, a zeração se deu aqui em cima, ou seja, no mesmo nível que quase na máxima que ele veio, mas de qualquer maneira nesse ponto aqui ele não estava errado, tanto que ele deu uma outra batida tão forte quanto a primeira. E o estocástico aqui ainda e o parabólico vindo para baixo e o movimento direcional vindo para baixo também. Quando ele perdeu aqui os 40, ele de cima para baixo, ele sinalizava uma reversão. Então, olha só, quando ele veio de cima, aqui está no 42, 44 e tal. Quando ele veio para baixo, olha aqui o que aconteceu. Esse bicho aqui subiu. Ele veio para baixo e aqui subiu. O verde, que é o ADX, perdeu de cima para baixo o movimento, né? Veio de cima para baixo, perdendo os 40, tendendo ao zero. Olha a puxada forte que ele deu aqui. Então é interessante. E depois, enfim, já lá em cima, aqui ele sinalizou uma compra. A compra aqui se deu uma compra conservadora. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui esse negócio. Uma compra aqui ficou meio, né, sem tendência. Depois ele deu uma nova tendência bonita aqui, de queda também. Veio uma tendência de queda, o azul para baixo, o vermelho para cima. Aqui o ADX cruzou as duas médias de baixo para cima, dando uma aceleração que a gente vê aqui também, essa aceleração com o distanciamento desses pontinhos aqui. Ele foi lá embaixo. Depois veio de baixo para cima, enfim.
Então, por isso que o próprio WAD diz que um acaba complementando o outro. Por quê? Porque como o ADX é, o ADX passa a ser um pouco mais precoce do que o movimento direcional. Desculpa, do que o parabólico. Se o parabólico funciona 30% das vezes, o ADX vem aqui, ou seja, um acaba dando o suporte para o outro. E dessa forma, é como se trabalha muito com indicadores diferentes. Eu uso o estocástico lento que me dá apoio para uma eventual reversão mais rápida. Por outro lado, eu tenho o próprio bando de Bollinger e médias que me dão esse conforto. Normalmente, o estocástico vem primeiro, depois vem o Bollinger e principalmente a média de 8 períodos, a média de 20 períodos, enfim, 20, 21 eu considero uma coisa só, a diferença é mínima, o cruzamento delas. Então, o estocástico é mais rápido e as médias mais tardias. Isso é uma característica da diferença, né, dos rastreadores e osciladores. Os osciladores tendem a ser mais é, imediatistas, precoces, enquanto que os indicadores rastreadores tendem a ser mais tardios. E se a gente olhar de uma forma geral, o parabólico SAR, né, a impressão que a gente tem é que ele está perfeito dentro da reversão de tendência, né? Mas se a gente olhar com um pouco mais de afinco, a gente vai ver que a gente podia ter saído aqui embaixo, né? Ele me dá toda essa alta aqui para depois dizer que está na hora de reverter. E quando ele sobe aqui, volto a dizer, o DI menos vermelho, quando ele começa a vir de cima para baixo e o azul DI mais vem de baixo para cima, tem muita gente que já usa esse fechamento das médias, digamos assim, para se antecipar uma saída. Junto com o ADX, que é o verde, perdendo os 40, aí é uma reversão de tendência. E está aqui a reversão de tendência. Aqui eu consegui achar de cima para baixo, de baixo para cima, eu não achei nenhuma aqui. Deixa eu ver aqui, ele está vindo de baixo para cima. Aqui deu uma compra pequena, que eu não queria utilizar o Ibova, já sei, vamos utilizar o Bova 11 aqui. Que é o próprio mercado. Uai, peraí que eu usei o errado aqui. Isso aqui é uma... Mostrei pra vocês no final da festa aqui. Eu acho que eu não tenho. Tem que montar aqui. Não faz mal, eu monto. Achei que eu já tinha isso montado. Rapidamente a gente monta isso aqui. Isso aqui é o verde, azul e vermelho. Mas não é isso que eu queria não.
Tô buscando, já tô nesse horário. Eu tô querendo parabólico SAR. Eu vou deixar essa média aqui, porque depois já falo nela, já ela já fica aqui. E é justamente essa configuração aqui, ou seja, o movimento direcional. Eu estou com um movimento direcional. A média de 8 períodos e o parabólico SAR. Essa média aqui eu acho que faz muita diferença. Porque essa média, na verdade, apesar de ser um rastreador, ela que é tardia, né? Mas se a gente comparar juntar junto com esses dois estudos, acaba que ela faz uma diferença enorme. Eu gosto muito dessa média 8. Ela realmente é um divisor de águas. Então vamos pegar aqui um movimento maior, onde ela deu uma bela venda aqui, por exemplo. Ela deu uma bela venda aqui, típico. Ou seja, deu uma venda aqui. Apesar dele ter perdido um pouquinho, olha só, essa média acaba te dando um conforto de vir para baixo, mas o estocástico, mas o SAR está comprado. Olha só, aqui, nesse ponto, o movimento direcional ainda não te deu uma reversão. E a média já te deu a reversão. No próximo candle para baixo, você já tem uma venda aberta aqui, confirmando a média de 8 períodos. E precisou aqui, né? E precisou também de mais um período para você ter uma reversão. Nesse caso específico aqui, a reversão foi na pinta. Isso aqui foi um dos 30% que deu certo. Essa reversão aqui. Você juntou os dois aqui no mesmo momento de reversão. E você tem a antecipação da média de 8 períodos aqui. Esse aqui eu estou utilizando de 2 e não de 4. Aqui, pela média de 8 períodos, deu deu um stop. Você poderia ter pulado fora aqui. Ele é tardio, acabou que não deu um stop aqui. Olha só, eu continuo vendido nesse momento aqui. O movimento direcional continua vendido. E o parabólico e o ADX subindo para cima, assim, ou seja, mostrando que essa queda está vindo, né, continua vindo para baixo. Quando ele começa a vir de cima para baixo, ele já assinala aqui a reversão. E aqui ele embolou para depois abrir outra venda. E ele veio de baixo para cima, né, veio de 18, 20, tá aqui, ó, 20 para cima. Deu uma compra aqui, depois reverteu para baixo. A venda daqui de trás parou quando o ADX veio de baixo para cima no 20, deu uma sinalização de compra, começou a fechar aqui, fechou, perdeu a tendência, né? Quando eles começaram a fechar, reverteu a tendência de queda para uma tendência de alta. Olha só, outra venda espetacular aqui. Veio aqui embaixo. Isso aqui eu acho que a gente já tinha visto, né? E aí quando ele começa a fechar aqui, ele reveste no mesmo momento. Por isso que essa configuração
aqui é uma configuração, enfim, essa configuração aqui, parabólico SAR, movimento direcional com ADX. Porque você pode ter movimento direcional sem o ADX. Você pode ter. Aqui ele não permite. Mas eu tenho outro gráfico, eu tenho um ADX separado do movimento direcional. Aqui não preciso nem fazer isso, já busco aqui o template. Então essa configuração aqui eu acho bem interessante. Olha só essa alta aqui, essa puxada. Bovo no diário isso, né? Olha só. Que compra espetacular, olha só. Vermelho para baixo, azul para cima, o azul, o verdinho de baixo para cima, sinalizando compra. Rompeu aqui. Quando ele deu compra aqui, deu compra na média das bandas também. O parabólico um pouquinho tardio. E aqui o parabólico deu a segurança. Como é que ele deu venda aqui? Aqui teria sido um stop. Voltou para cima, abriu outra vez. Deu outra compra aqui. E agora começa a perder força. Aqui abrindo venda, inclusive, né? Abriu venda, essa queda forte aqui. Continua comprado o ADX. E o movimento direcional já abriu venda aqui, abrindo uma venda. Fibonacci sempre é útil para saber qual é o nível de retração que ele vem. A expectativa é que ele venha aqui nos 50%. Olha aqui, vamos usar esse Fibonacci em outras ocasiões. Subiu, testou inclusive a retração. Veio até mais do que... Veio aqui a 85,4, muito provavelmente. Aqui 85,4. Então Fibonacci é sempre útil para a gente ver qual é o nível de retração do mercado. Então o Fibonacci é sempre interessante utilizar. Sempre interessante. Olha só esse pequenininho aqui. Aqui ele testou a retração de 50%. Eu pego 50%, ponho aqui na cabeça do pivô. Aqui já é a expansão de Fibonacci. Olha o objetivo dele. Mostrando aqui, com esse pivôzinho aqui, ele mostrou que tinha um objetivo aqui embaixo. Aqui chegou no objetivo. Então Fibonacci é sempre uma ferramenta útil. Olha só que venda espetacular aqui. Gráfico diário. Essa configuração é uma configuração que eu acho bem interessante. Uma derivação dessa configuração aqui seria a banda de Bollinger que aí você dá uma envelopada no... Vou pegar aqui 10 com 2. Você dá uma envelopada no gráfico. Eu vou remover aqui esses... Não é isso que eu quero você. E aqui a gente tem aquela configuração nossa tradicional. Pode ser de 8, pode ser de 10. Aqui eu estou utilizando de 10.
mas eu gosto muito da média de 8. Então tá aqui, você tem né, ele envelopado, mostrando que ele não vai muito mais quando ele baixa na banda superior e inferior, dizendo que tem um tipo de stop, né? E no caso aqui, como a gente já sabe, quando ele vem rompendo de baixo para cima, de cima para baixo a banda, sendo que é ponto de venda e não de stop, a não ser que o mercado, né, como aqui assim, aí serve como resistência, serve como suporte, mas numa situação como essa daqui, mostra pontos de venda, tá certo? Quando a banda abre assim, à medida que ele vai fazendo novas mínimas, você pode entrar vendendo. Ah, não vendi aqui em cima, posso vender aqui? Pode. Posso vender aqui? Pode. Aí você vai vendo, vai controlando, né, no caso aqui, o próprio movimento direcional, que ele está dando uma venda, ele te dá o conforto para você vender aqui embaixo e em vez de perdeu aqui em cima, não entro mais. Pode entrar. Óbvio que até um determinado ponto você entra, depois você não entra mais. Ah, eu entro vendendo aqui, pô, ele já começou a fechar aqui. Não, aqui eu já não entro mais vendendo. Então, um indicador sempre acaba complementando o outro. Um indicador sempre acaba complementando o outro. Eu acho engraçado essas bolinhas aqui que parece que o gráfico está com catapora, né? Mas enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou manter essa configuração no gráfico. Eu não sei porque que aqui ele não pega, mas agora que eu já gravei o template, a gente tem essa configuração. Não, não é essa. É tanta configuração aqui. Por isso que eu mantenho essa configuração. Estou mantendo essa configuração aqui para operar mini índice. Só tem que saber se aqui é 0,2 ou 0,4. Isso aqui é 0,4. Como o futuro é mais nervoso, então eu botei um SAR um pouquinho mais nervoso. Venda aqui, olha só. Venda espetacular, venda. Aí quando ele começou a vir aqui perdendo 40 de cima para baixo, ele não subiu, mas ele parou de cair. Ou seja, ele rompeu a média de 8 períodos aqui. Era para ter saído fora hoje, lá por volta de 3 horas da tarde. Espetacular aqui, né? Então é isso, gente. Queria agradecer a participação de todos. E amanhã estamos de volta. Eu gostaria que vocês... A gente já estourou o nosso horário aqui, mas eu queria que vocês dessem sugestão. Semana que vem eu vou falar sobre o BV. Fernando pergunta, você já testou o GAN? Fernando, já testei o GAN já há algum tempo atrás. Confesso para você que tem que refrescar minha memória para ver como é que ele funciona. Mas isso aí eu faço... Já testei isso já há alguns anos. Alguns anos. Como eu não uso muito, enfim, não gosto muito de diversificar, eu pego os principais, né, estratégias que eu acho que podem ser interessantes. Não que ele não seja, mas você tem que acabar restringindo um pouquinho. Mas eu vou dar uma refrescada na memória do GAN para a gente estar falando dele também. Semana que vem eu falo sobre o OBV e na outra a gente pode falar sobre o GAN. É bom que a gente já tem assunto para as próximas 2 semanas. E ao longo enfim, dos dias aí, nada impede a gente de dar uma chamada aqui no call da manhã ou no final do dia, a gente falar um pouquinho sobre ele. Não tem nenhum problema com isso. Eventualmente até durante o fórum. Que eu gostaria que vocês participassem, postem suas análises, porque é interessante vocês postarem, porque obriga vocês já estarem raciocinando, enfim. E com isso a ideia é vocês estarem aprendendo.
Vocês vão aprender de uma forma muito mais rápida, vocês fazendo análise e sem vergonha de postar essas análises, e a gente vai corrigindo, vai calibrando, tá certo? Muitas vezes vocês têm até, né, uma boa base, mas por algum motivo vocês se sentem inseguros. Aí pedem a análise para depois, né, na surdina, comparar com o que vocês estão achando. Seria muito mais interessante vocês abrirem isso para vocês estarem ousando fazer análise. Porque melhor do que receber o peixe é ensinar a pescar. Tá certo? Ensinar a pescar é o nosso objetivo aqui. Obrigado a todos e a gente volta amanhã às 10 da manhã. Tenham todos uma boa noite e obrigado.